tema da nossa palavra de hoje é criou. A gente vê em Gênesis 1 até o 3, dizendo assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Nós vemos mais à frente, né, Deus declarando, né, e dando ordem, as coisas começando a serem criadas, tomando forma. A gente vê Deus dando passo a passo na criação, né, nesse mundo que a gente vê hoje, né, quantas coisas belas e incríveis Deus criou, que nos fazem ver a grandeza de Deus, que nos fazem ver a beleza de Deus, né? Ver ali os vestígios de Deus na criação. Se a gente for levar para a nossa vida, a nossa vida sem Jesus, a nossa vida sem Deus é sem forma e vazia. A gente não consegue encontrar um propósito, a gente não consegue encontrar algo pelo qual viver e também a gente é vazio, né? Sem forma. E muitas vezes, não somente isso, às vezes nós temos até uma forma, às vezes até a gente não está vazio, mas essa forma é deformado e esse vazio preenchido é preenchido por coisas que Deus não quer em nossas vidas. E acabamos nos afastando, né? Da criação original que Deus nos criou para ser. Acabamos nos afastando daquilo que Deus nos chamou para ser. A gente vê também em Gênesis, né, o mesmo Deus que moldou Adão com suas próprias mãos, o oleiro que molda o vaso é o mesmo que nos criou e quer nos moldar. Só que na maioria das vezes a gente não quer ser moldado por Deus, a gente não quer ser refeito da maneira que Deus quer que a gente seja. E não somente isso, né? A gente também não quer ir de encontro, né? Esse Deus que nos molda, desse Deus que nos trata e nos transforma. E a gente vê o cuidado de Deus em tudo. O cuidado de Deus não foi apenas na criação, né? A beleza de Deus não reflete apenas na criação. Seja dos animais, seja do céu, seja dos mares, mas a gente vê a beleza de Deus também no ser humano, que foi feito à imagem e semelhança dele. Vemos em Salmo 139, 13 ao 18, Salmo 139, 13 até o 18, dizendo assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por ter me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu ainda estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que o grão de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. A gente vê, né, o cuidado de Deus e também a grandeza de Deus também na nossa criação. Deus ele nos criou de maneira admirável, de maneira extraordinária, e ele nos observa, né, desde o ventre da nossa mãe. Então a nossa vida, a gente está aqui hoje não é por acaso, não é um acidente, não é algo indesejado, né? Deus, ele nos formou, Deus, ele nos chamou. E quantas vezes a gente pode se esquecer disso, de achar que não tem propósito na nossa vida, de achar que nós estamos aqui apenas por estar, de achar que nós temos uma vida totalmente vazia e não vai ser preenchido por nada, ou se é preenchido, vai ser preenchido por coisas que não agradam ao Senhor. Ou quantas vezes a gente não entende que Deus ele quer nos moldar, não entende que Deus ele tem nos chamado e não só isso, mas Deus ele quer que a gente seja aquilo que ele nos chamou e nos criou para ser. Não apenas criações de Deus, né? Mas sermos filhos de Deus. Que fala que cada dia da minha vida está registrado no teu livro, cada momento foi estabelecido quando eu ainda nem existia.
como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito. Então, quão preciosos, né? E preciosas as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Quão preciosa é a vida que Deus nos entregou e a vida que foi conquistada através de Jesus naquela cruz. Quão preciosa é aquilo que Deus quer que a gente viva diariamente, de uma vida entregue a Ele, de uma vida transformada por Ele, de uma vida moldada por Ele. Quão precioso é isso. E existe um filme que fala, e tem uma frase que é muito marcante, onde a gente pode perceber o cuidado de Deus e a grandeza de Deus e também o amor que Deus tem por cada um de nós. Deus é tão infinitamente vasto e essa é a obra dele. Nós pintamos com pincéis e ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. Ele sabe o meu nome e o Deus de trilhão de estrelas sabe o meu nome. E tem um destino traçado para mim e eu vou descobrir qual é um dia. Salmo 147, do 4 ao 5 diz: ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Impossível medir o seu entendimento. Agora você imagina, né? Se Deus ele sabe o nome de cada estrela, né? E a chama pelo nome. Imagina, bilhões de estrelas. Ele chama cada uma por nome. Imagina nós. Deus ele sabe quando é você que está orando. Deus ele reconhece a sua voz. Ele sabe quando é você que está clamando. E eu vejo isso como algo tão grandioso e algo tão especial e tantas vezes a gente pode ver isso como nada, ou ver isso como algo tão pequeno que a gente não percebe o amor de Deus sendo derramado pelas nossas vidas todos os dias. Sabe, o cuidado de Deus sendo derramado nas nossas vidas todos os dias, desde o ventre da nossa mãe. Desde antes disso, o cuidado de Deus sobre nossas vidas é derramado. E a gente pode não perceber isso diariamente, ou nos esquecermos do cuidado de Deus, nos esquecermos que Deus é poderoso, nos esquecermos da grandeza de Deus, nos esquecermos do amor de Deus, sendo que Ele está sendo derramado todos os dias, sendo que Ele está sendo ali disponível para nós todos os dias, e a gente se esquece disso. Deus, ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos quando nós erramos. Ele sabe quem nós somos quando nós queremos ir para longe. Ele sabe quem nós somos quando nós clamamos a Ele, quando nós clamamos em adoração, quando nós nos entregamos a Ele. Ele sabe que é nós quando nós clamamos por um milagre. Então Deus ele se importa de verdade com aquilo que a gente passa. E Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem se importado com as nossas vidas. E qual a importância que nós temos dado para isso? Qual o valor, qual a gratidão que nós temos dado para isso? De pensar que Deus ele chama cada estrela pelo nome. E ainda assim também Ele se importa conosco. E ainda assim também Ele nos chama pelo nome. Ele nos chama para ser dele. Ele nos chama para viver com Ele. Ele nos chama para ter uma vida transformada por Ele. E a gente vê isso desde o início. A gente vê isso desde o início da palavra, da Bíblia. A gente vê isso na crucificação de Jesus. A gente vê isso ainda hoje. A gente vê isso todos os dias. O cuidado de Deus, o amor de Deus pelas nossas vidas. E quanto que nós, tantas e tantas vezes, não valorizamos isso. E o tanto que nós não valorizamos a forma que Deus nos criou. Às vezes nós usamos as nossas vidas para não glorificar o Senhor. Usamos a criação de Deus que nós somos, os filhos, a criação que nós somos de Deus, para simplesmente não viver para Ele, para simplesmente se afastar dEle, simplesmente ir para longe dEle, sendo que nós fomos criados por Ele, sendo que nós fomos feitos por Ele, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nele está o melhor para nós, nele está tudo aquilo que nós necessitamos, porque Ele é o Criador de tudo, sabe? Ele é o seu Criador, Ele é o meu Criador, então Ele sabe o que nós precisamos e necessitamos. Só que tantas vezes se procura, né, em outros lugares,
Tantas vezes procuramos aquilo que nós necessitamos em tantos lugares, e o melhor lugar para a gente encontrar aquilo que a gente precisa é no Senhor. Aquele que nos criou, aquele que nos ama, aquele que cuida das nossas vidas, que zela pelas nossas vidas, e aquele que todos os dias quer que a gente esteja mais perto e nos chama para estar mais perto. Ele sabe quem é você, ele reconhece a sua voz quando ora e clama. Ele te criou para um propósito, viva para o propósito que ele te criou para viver. E o maior propósito das nossas vidas, e o maior propósito que a gente pode viver nessa vida é se entregar a Jesus todos os dias, se entregar a Deus todos os dias, entender que Ele nos criou, se Ele nos criou, nós somos dele, e temos que ser dele para sempre, sabe? Nós temos que viver uma vida digna de glorificação ao nome do Senhor, uma vida digna de gratidão a Deus, uma vida que glorifica o nome de Deus. Então, a gente tem que ver que Jesus, ele se entregou por cada um de nós, as nossas vidas são valiosas, sabe? As nossas vidas valem muito, vale o sangue de Jesus. E mais do que isso, a gente vê que desde o ventre da nossa mãe, Deus, ele tem nos formado. Desde o ventre da nossa mãe, Deus, ele tem cuidado de nós. E a gente precisa se deixar ser formado pelo Senhor todos os dias. A gente precisa se deixar ser formado por Deus todos os dias. Então, se você achava que sua vida não tem importância nenhuma, se você achava que sua vida é um acaso, que não tem propósito nenhum, a palavra ela nos mostra, sabe? A Bíblia nos mostra que existe um propósito nas nossas vidas e que existe um amor abundante para nós, sabe? Um amor tão abundante que mandou o seu filho naquela cruz, que entregou o seu filho para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter perdão, para que hoje nós pudéssemos saber que existe um Deus que nos ama, que existe um Deus que quer transformar as nossas vidas, que existe um Deus que quer nos mudar, nos moldar, a tal forma que nós, a cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Ele, a cada dia nós possamos glorificar o nome dEle, mas para isso a gente tem que entender que Ele nos criou e nos chamou para ser dEle. Para isso nós precisamos entender que Ele quer todos os dias que a gente se aproxime dEle. Para isso a gente precisa entender que Ele está nos chamando para mais perto, que Ele está nos chamando, sabe? Para que a gente, assim como Ele falou em toda a criação, né? Haja luz e houve luz, assim como em toda a criação Ele deu uma palavra sobre aquilo e as coisas aconteceram, para que assim a nossa vida também seja assim, para que Deus esteja na nossa vida e Ele fala, haja transformação e haja transformação em nossas vidas, para que assim Ele fale, haja algum milagre na sua vida e haja esse milagre na sua vida, e assim Ele comece a declarar coisas sobre a sua vida, e mais do que isso, Ele comece a estar presente na sua vida, não apenas como um Deus distante que você coloca Ele lá longe de você e você não consegue senti-lo e você não consegue viver para Ele, não consegue ser parecido com Ele, mas um Deus que está perto, um Deus que é íntimo, um Deus que é o seu Criador e quer todos os dias se relacionar contigo, um Deus que é Criador, mas também é Pai, um Deus que é cuidadoso, um Deus que nos corrige, mas nos ama, um Deus que nos chama para perto, cada vez mais perto, independente de como nós estamos vivendo hoje, independente do que nós fizemos hoje, Ele nos chama para mais perto, para cada dia nós sermos moldados de acordo com aquilo que Ele quer, para que assim, cada dia nós nos aproximemos, né, daquilo que Ele quer que a gente viva, daquilo que Ele quer que a gente seja, para que assim a gente entenda que Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus, Ele quer cada dia que a gente esteja, né, mais próximo dele e entenda que, como fala em Salmos, que Ele está conosco. A gente não está sozinho. Então, se você se sentiu sozinho ou ter se sentido sozinho, saiba que desde o ventre da sua mãe, você nunca foi sozinho. Deus sempre esteve com você. Desde o ventre da sua mãe, Deus sempre se preocupou e tem cuidado de você. Então, sinta o amor de Deus, sinta o cuidado de Deus, saiba que Ele te criou para um propósito. Se você não sabe qual é o propósito da sua vida, saiba que você é amar a Deus, é você viver para Deus, é você ser dele todos os dias, ser transformado por Ele todos os dias e ser moldado por essa mão que é tão amorosa e é tão zelosa por cada um de nós e nos quer todos os dias. Deus abençoe sua vida, o Senhor te criou, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso, é um Pai que transforma as nossas vidas e que
sempre tem o melhor para nós. Deus abençoe sua vida. Grandes coisas são